Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme dessa lista aqui. E ele é também o filme menos conhecido. Eu garanto que você nunca ouviu falar desse filme, mas deveria. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero fazer mais uma daquelas listas que eu sei que vocês tanto gostam, que são as listas de filmes de terror desconhecidos, filmes de terror que ninguém nunca ouviu falar, pelo menos eu acho que não. E aí, para isso, eu preparei uma lista aqui com 5 filmes de terror lançados nos últimos 15 anos, que eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram falar. E eu tenho tanta certeza que vocês não conhecem esses 5 filmes aqui, que eu vou começar esse vídeo fazendo uma aposta com vocês. E a aposta, para quem já é antigo aqui no canal já conhece, né, é a seguinte. Se você chegar ao final desse vídeo aqui, e você já tiver visto os 5 filmes que eu vou indicar, e aí assim, visto mesmo, né? Não é só já ouviu falar, já viu o trailer, alguma coisa assim. Não, é você já assistiu aos 5 filmes, aí você dá um dislike nesse vídeo. Se você chegar ao final desse vídeo e você não tiver visto os 5 filmes, você viu 1 ou 2 só, mas não viu os 5 ainda, aí você dá um like, beleza? Ou, caso você tenha certeza que você vai perder essa aposta de qualquer maneira, já deixa o seu like desde agora, não me importa também. Mas vamos então para o primeiro filme da nossa lista. E o primeiro filme da minha lista se chama Among Friends, de 2012. E aí deixa eu começar admitindo uma coisa pra vocês. Esse filme aqui é muito ruim, mas é tipo muito ruim mesmo. Ainda assim, eu fiz questão de colocar ele nessa lista pra poder falar do quanto que ele é ruim, basicamente. Mas, pra quem veio aqui buscando dicas de filmes bons, vai na fé porque os próximos vão ser bem melhores do que esse aqui, beleza? Mas então do que se trata esse filme aqui? Ele conta a história de um grupo de amigos que se reúne para uma festa. A ideia é fazer uma daquelas festas no estilo de Murder Mystery, em que uma das pessoas supostamente é um assassino e os outros têm que descobrir quem é o assassino. Tudo uma brincadeira, no caso, né? Tanto é que todo mundo vai fantasiado para a festa e tudo mais. Só que em algum momento o tom muda. As coisas começam a mudar. Principalmente depois que a anfitriã da festa coloca alguma coisa na bebida deles. E a partir do momento que eles tomam esse negócio estranho, eles perdem o movimento dos corpos, ou seja, eles ficam paralisados nas suas cadeiras. Aí, uma vez que eles não conseguem se mexer, ela amarra todo mundo e é aí que de fato começa o jogo de verdade. E o jogo consiste em revelar os segredos daquelas pessoas e punir elas por isso. E aí que já começam os problemas do roteiro desse filme aqui, porque não apenas todo mundo ali já cometeu algum crime, já fez alguma coisa de errado, mas principalmente todo mundo fez alguma coisa de errado diante de uma câmera, de forma que a anfitriã consiga ter evidências disso que eles fizeram, o que é algo que é bem estranho. Mas eu diria que esse ainda é o menor dos problemas desse filme, porque ele tem muitos outros. As atuações, por exemplo, são todas muito ruins, e a direção não parece saber o que fazer com os atores ao longo do filme. E aí, isso acaba gerando alguns conflitos, algumas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, tem uma hora que aparece uma personagem que ela estava dopada e que ela mal conseguia ficar de pé. É isso que é estabelecido logo de início. Só que daí o que acontece? Em seguida, ela tá brigando com outras pessoas, saindo no braço com alguém, sendo que, de novo, ela não conseguia nem ficar em pé. E o que é pior, assim, depois de ela ganhar essa briga, ou seja, depois de ela demonstrar toda essa força que ela supostamente tinha, em seguida, ela não tem mais força para, por exemplo, desamarrar os seus amigos, sabe? Tipo, para cortar uma corda, alguma coisa assim. Ou seja, ela só tem força quando é conveniente pro roteiro, não o tempo todo. Isso sem falar que o ritmo do filme é excessivamente lento, já que os personagens ficam sentados a maior parte do tempo. Além de ser um daqueles filmes que tem cara de filme barato, sabe? E tipo assim, de filme muito barato. Além disso, o filme também tenta surfar naquela onda dos filmes de tortura que saíram ali no início dos anos 2000, só que ele parece que chega atrasado pra festa. Então ele até tem algumas cenas de tortura ali no meio, mas elas não dizem nada, elas não servem pra nada. Mas como curiosidade, esse filme aqui tem algumas participações especiais bastante interessantes. Uma delas é do Kane Hodder, que foi o cara que interpretou o Jason em alguns filmes da franquia Sexta-feira 13. E o filme é dirigido pela Danielle Harris, que é mais conhecida pelo seu trabalho como atriz. Ela estrelou, por exemplo, Halloween 4, ela estrelou o remake do Halloween dirigido pelo Rob Zombie, e ela também estrelou 3 filmes da franquia Terror no Pântano. Inclusive, a Danielle Harris ela também faz uma participação no filme em um determinado momento, quando uma das personagens ela tem uma alucinação achando que ela tá num set de filmagem.
gravando justamente aquilo que a gente tá vendo. É bem estranho. Então, como eu disse, esse aqui é um filme que tem várias curiosidades, mas que ele é, sim, bem ruim. Ainda assim, eu acho que a lista vai melhorar daqui pra frente. Então, vamos pro segundo filme da nossa lista? E o segundo filme da minha lista se chama Paul Dude's Deadly Lunch Break, que é um filme de 2021 e que é o típico filme que é feito pra te incomodar. E ele incomoda muito. Até porque ele é um filme britânico e ele se alimenta bastante dessa noção do humor britânico, que é um humor que é gerado a partir do desconforto. Ou pelo menos é um humor que se alimenta do desconforto de quem está assistindo. E o filme conta a história desse sujeito, o Paul Dude, interpretado pelo Tom Meeting, que é um cara que trabalha num shopping e mora com a sua mãe doente. Como ele não tem muita perspectiva de futuro, ele acaba colocando todas as suas esperanças numa espécie de show de talentos, que é um show que é bem conhecido e que vai ser gravado na cidade dele. E aí, para poder participar desse show, o Paul ele preparou uma música, ele vai se apresentar, ele vai botar uma roupa toda espalhafatosa, ele vai dançar, ele vai fazer um pouco de tudo. O problema é que ele acabou se perdendo nas datas e ele achava que a apresentação seria tipo amanhã, quando na verdade é hoje. Ou seja, ele tá atrasado para um compromisso. E eu acho que todo mundo vai se identificar com essa parte do filme em que quando a pessoa tá atrasada, parece que o mundo tá conspirando contra ele para fazer ele ficar mais atrasado ainda. Porque é basicamente isso que o filme mostra pra gente. É a história de um sujeito que precisa chegar até um determinado lugar, mas todo mundo parece estar conspirando para fazer com que ele chegue atrasado. Seja por não deixar ele embarcar no trem, seja por roubar o táxi que ele queria pegar, seja por não deixar ele usar o telefone, sabe? Tem muita coisa que vai acontecendo, muita coisa mundana que vai acontecendo, que vai conspirando para que esse personagem se atrase para o seu compromisso. E de fato, isso acontece, de fato ele não consegue chegar lá. Só que é aí que o filme tem uma mudança que é bem típica desse humor britânico, em que ele resolve se vingar das pessoas que causaram esse atraso. E quando eu digo que ele resolve se vingar, eu quero dizer que ele resolve matar todas as pessoas. E não só isso, ele faz isso enquanto ele filma o que está acontecendo, enquanto ele transmite as mortes pela internet. Até porque ele criou um esquema em que ele prende o celular na roupa dele e ele fica fazendo lives enquanto ele está cometendo esses crimes. O que, por sua vez, acaba transformando ele numa celebridade, que era basicamente aquilo que ele queria que acontecesse no show de talentos. Mas não aconteceu no show de talentos, aconteceu, em vez disso, nessa sua vingança. Então, é tudo muito errado, mas muito errado mesmo, mas também é muito divertido. Parece muito com aquele filme Um Dia de Fúria, estrelado pelo Michael Douglas, só que com esse toque de humor britânico. E eu me diverti demais com esse aqui, então fica aqui a dica do Paul Dude's Deadly Lunch Break. Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme dessa lista aqui. E ele é também o filme menos conhecido. Eu garanto que você nunca ouviu falar desse filme, mas deveria. E eu tô falando do Threshold, de 2020, que é um filme dirigido pela dupla Paul Robinson e Patrick Robert Young. E deixa eu tentar explicar mais ou menos o que acontece nesse filme aqui. Ele começa com o Leo, que é interpretado pelo Joey Milling, que vai visitar a irmã dele, a Virginia, interpretada pela Madison West. Os dois não se veem há um bom tempo e meio que tem um motivo para isso. A Virginia, ela tem um histórico de abuso de drogas e aí quando o Leo chega lá no apartamento dela, ele acha que ele encontrou ela no fundo do poço. Então o objetivo dele com essa visita é internar ela numa clínica de reabilitação. Mas ela insiste que ela não está usando drogas, ela insiste inclusive que ela está limpa faz tempo. E que, em vez disso, ela está sendo ameaçada por algo sobrenatural. Ela diz que alguém colocou uma maldição nela. O Leo, obviamente, não acredita nessa história, mas ela continua insistindo, dizendo que é verdade. Ela conta que ela conheceu uma espécie de seita, alguma coisa assim que ajudou ela a se livrar das drogas, mas que isso teve um preço. E aí agora ela tá meio que presa a uma outra pessoa e ela consegue sentir o que essa outra pessoa tá sentindo, por mais que essa pessoa esteja do outro lado do país. O problema é que essa pessoa continua usando drogas, então ela continua sentindo os efeitos da droga no seu corpo, por mais que ela própria não esteja usando.
É uma história bastante absurda e parece ser apenas uma desculpa que ela tá dando pra ele. Porém, existem algumas evidências que o filme vai apontando pra gente que sugerem que talvez ela esteja falando a verdade. Por exemplo, tem uma cena que a Regina parece que tem uma overdose, sendo que ela não usou nada. E nesse caso, o Leo percebeu que ela não usou nada. Ele estava com ela o tempo todo, então não teria como ter usado nada. E de vez em quando ela também demonstra que tem alguns tipos de poderes que podem ser sobrenaturais. Então, mesmo que a contragosto, o Leo acaba aceitando levar a sua irmã numa viagem através do país para encontrar esse outro cara e quem sabe assim conseguir quebrar a maldição. E essa é a trama do filme, ela é bem básica de certa maneira, e o resto do filme mostra esses personagens num road movie, né, atravessando o país de carro, enquanto eles vão se reconectando, enquanto eles vão reconectando os seus laços familiares. E é uma história muito sensível mesmo, assim, eu gostei demais dessa parte do filme, principalmente na questão da relação dos irmãos, que eu acho que é uma das mais realistas que eu já vi sendo retratada no cinema. Porque o filme mostra essa relação dos irmãos em meio a toda a sua complexidade. E o que é mais interessante a respeito desse filme, pelo menos pra mim, mas que pode desagradar outras pessoas, é o fato de que ele deixa o terror, o sobrenatural, só pro final. O resto do filme inteiro é focado em desenvolver os personagens, desenvolver o relacionamento entre eles. E a suposta resolução dessa questão sobrenatural só vai acontecer lá pelas últimas cenas, o que pra mim não é necessariamente um problema. Eu gostei dessa estrutura, mas eu entendo que muita gente pode achar esse filme aqui muito parado, talvez. Mas eu sinceramente fiquei feliz só de acompanhar esse personagem enquanto eles atravessavam o país durante o mês do Halloween. Então gostei demais desse filme aqui. Fica aqui a dica então do Threshold. E por falar em relacionamentos conturbados, vamos pro próximo filme da nossa lista então, que se chama Kill Your Lover, de 2023. Esse é um filme dirigido por Alex Austin e Keir Stewart. E é um filme que é estruturado por meio de idas e vindas no tempo para mostrar diferentes fases de um relacionamento. Nesse caso aqui, um relacionamento amoroso, né, que vai desde o seu início até o seu fim. E o que é interessante a respeito desse filme aqui é que ele se utiliza dessa estrutura de idas e vindas no tempo, além de inserir também um elemento sobrenatural para falar pra gente o quanto que aquele é um relacionamento tóxico, um relacionamento que não faz bem para nenhuma das pessoas envolvidas. O namoro nesse filme aqui é mostrado como uma doença que se espalha contaminando as pessoas e que pode levar até a morte. Seja ela uma morte literal, em que um ou os dois não saem vivos desse relacionamento, ou uma morte metafórica, em que a pessoa que você era deixa de existir, sendo substituída por uma versão apagada de si mesma. E o que é mais legal em relação a esse filme aqui é que ele explora os dois aspectos, tanto o aspecto realista quanto o aspecto metafórico. Porque por um lado a gente consegue perceber que esse filme aqui ele tá falando sobre a temática de relacionamentos abusivos. E o filme faz questão de bater nessa tecla o tempo todo, mostrando o quanto que o cara é ciumento, mostrando o quanto que ele é violento também. Mas o filme também aborda essa questão de maneira metafórica, porque em certo momento o cara chega em casa passando mal, ele chega em casa doente. Só que não se trata de uma doença comum, ele na verdade tem um machucado no corpo dele e esse machucado começa a se espalhar pelo corpo todo e também pela casa. E o que é legal a respeito disso é que em nenhum momento o filme se preocupa em explicar exatamente o que é esse machucado, porque não precisa ser explicado. O machucado é uma metáfora para aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que vai deixando vítimas pelo caminho. E esse equilíbrio do filme entre o metafórico e o realista foi o que eu mais gostei em relação a ele. Porque ao mesmo tempo em que ele se preocupa em fazer um filme grotesco com toques de body horror, ele também se preocupa em desenvolver o personagem e a situação em que eles estão. E aí a gente termina o filme com o sentimento de que a gente realmente conhece aquelas pessoas e se preocupa com elas. E isso não é fácil de fazer. Então fica aqui a dica do Kill Your Lover, produção britânica de baixíssimo orçamento, mas muito emocionante e muito cativante também. E o último filme dessa lista se chama Bab, B-A-B, de 2020. Esse é um filme escrito e dirigido por Joe DeBoyer e Kyle McConaughey. E é um filme muito estranho, mas tipo, muito estranho mesmo. A trama se passa, em sua maioria, na década de 1950 e mostra a rotina de uma cidadezinha pequena interiorana que vive sob o comando brutal de um homem rico. Esse homem, chamado de Bascom, controla todos os aspectos daquela cidade, desde o funcionamento das lojas até o comportamento das pessoas.
E aí, quando uma pessoa se comporta de uma maneira que ele considere indecente, como o caso de uma prostituta, por exemplo, ele leva essa pessoa para fazer um tratamento. Ou ele simplesmente pune essa pessoa. E foi justamente isso que aconteceu com a personagem título, a Bab, que é mãe do nosso protagonista, o Donnie, interpretado pelo Nick Heyman. Logo no início do filme, quando o Donnie ainda era criança, a gente vê que a Bab foi levada até um lugar para poder receber o seu tratamento. Mais especificamente, ela foi levada até um lugar para poder ser tratada pela sua indecência. E aquele tratamento, ele acabou deixando a Bab em coma durante décadas. Além de, obviamente, ter traumatizado o jovem Donnie, que, depois de adulto, ainda carrega uma enorme carga de rancor e de raiva dentro de si. É então que chegam na cidade duas pessoas que têm o plano de matar o Bascom e livrar a cidade da sua tirania. E eles acabam recrutando o Donnie para poder realizar essa missão. E essa é a sinopse do filme. E falando assim, eu admito que parece ser um filme relativamente simples, mas não é. Porque a estranheza desse filme tá na sua execução. Tudo aqui é muito estranho. A começar pela cidade em si, que parece mais uma única rua com meia dúzia de pessoas morando lá dentro. Além disso, por mais que essa cidade seja formada por comércios que a gente conhece, como tipo lavanderias, como restaurante, como hotéis, existem sempre algumas estranhezas na construção desses lugares. No restaurante, por exemplo, um pedaço enorme de carne fica pendurado no corredor, assim, fora da geladeira. E aí toda vez que alguém quer uma carne, a cozinheira vai lá, corta um pedaço da carne e prepara para a pessoa. Ou seja, é muito bizarro. Aliás, imagina o gosto dessa carne que fica fora da geladeira numa cidade que é uma cidade desértica que fica pegando sol o tempo todo. E como se isso não bastasse, nessa cidade parece que todas as pessoas falam de uma maneira muito erudita e nada realista, o que também só contribui para a estranheza da situação. Em alguns momentos eu me peguei comparando esse filme com um outro que eu gosto bastante também, que se chama Cidade das Sombras. Por conta dessa questão da limitação da cidade e por parecer ser um filme anacrônico. E aí quem tem interesse em me ouvir falando mais sobre Cidade das Sombras, eu gravei um podcast inteiro falando sobre ele, vai estar linkado aqui embaixo. Mas voltando ao filme, né? Em meio a toda a sua estranheza, esse filme aqui, ele ainda permite uma leitura bastante politizada daquilo que ele está mostrando pra gente. E uma das possíveis leituras que a gente pode ter a respeito desse filme aqui é que ele está falando sobre a interferência americana em solo estrangeiro. Afinal, a gente nota aqui que as pessoas que vieram de fora com um plano de vingança, elas têm o plano de como eliminar o ditador, mas não necessariamente sabem o que vai acontecer depois. Ou seja, será que simplesmente eliminando ele as coisas vão magicamente melhorar? Ou será que a sua queda não vai apenas abrir espaço para outra pessoa? E o que impede que essa outra pessoa não seja pior do que aquela que veio antes? Tudo isso tá bem por baixo desse filme, mas é o que contribui pra minha indicação. Porque assim, se fosse pra eu dizer pra vocês, esse aqui é um filme bom? Não sei. Ele tem vários problemas. Ele parece arrastado demais em alguns momentos, tem vários elementos da trama que ele escolhe não desenvolver e talvez devesse, e os atores do filme não estão necessariamente transbordando com carisma. Ainda assim, é um filme que é intrigante o suficiente para poder garantir o seu espaço aqui nessa lista, nem que seja por conta de toda a sua estranheza. Então fica aqui a dica do Bab. Bom, chegamos ao final dessa lista então e eu quero saber de vocês. Vocês já tinham visto esses 5 filmes? Lembrando aquela nossa aposta lá do início, né? Se você já viu, você dá um dislike nesse vídeo. Agora, se você não viu os 5 filmes, você dá um like. Aproveita também e deixa aqui nos comentários qual desses filmes você ficou mais curioso para conhecer. E me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais. Tchau, tchau.